E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Chegamos aqui a um novo episódio. Dessa vez eu sozinho, né? O Fábio, de última hora, a gente teve um desencontro de agenda e tivemos que readequar as coisas e, portanto, eu vou fazer sozinho esse episódio. Esse episódio vai ser um daqueles que a gente está regravando, né? Então, os nossos ouvintes mais antigos e mais atentos, em especial, vão saber que a gente já tem um episódio sobre essa temática, mas na verdade é uma adaptação, porque a gente fez lá atrás, no início do projeto, um episódio sobre as bases teóricas do capitalismo, e daí estávamos falando, portanto, de filosofia e de economia, né? E daí era um episódio, ficou um episódio bem grande, a gente dividiu em dois até. Cada episódio com 1h30, então, assim, 3 horas de conteúdo. Como esse episódio agora vai ter próximo a 1 hora, é o tempo que a gente tem hoje disponível nesse formato com vídeo, a gente decidiu readequar um pouco o episódio, então a gente vai deixar essas questões de conceitos econômicos de lado, podemos fazer em outro momento, mas não é interessante agora, e vamos trazer mais à luz da história, né? Então, o nome do episódio mudou, não é mais conceitos econômicos do capitalismo, e sim liberalismo e neoliberalismo. Especialmente colocando esses dois conceitos à luz da história, né? Então, primeiro explicando o que eles são, mas também botando os olhos da historiografia e mostrando o que acontece na prática também, né? E, bueno, metendo spoiler do nada, né? Ah, esse primeiro bloco, a primeira parte, a gente vai focar num contexto histórico, né? Por justamente entender que tudo depende do contexto histórico também, em que esses preceitos estão inseridos. O liberalismo, primeiro, né? Ele nasce como um projeto teórico e político que representa os interesses da burguesia europeia. E ele é muito claramente fruto do tempo dele. Isso a gente vai deixar, vou me esforçar bastante para deixar claro isso, né? Pra gente, no podcast, a gente sempre se esforça para não analisar a historiografia a partir de olhos de bem e mal, né? A partir de conceitos românticos de algo bom e ruim, né? E sim como fruto do tempo, então a consequência tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui que são coisas hoje em dia com um olhar bastante negativos, mas que são frutos do século XVI, do século XVII, algo que não dá para analisar, seria um anacronismo da minha parte analisar com os olhos de hoje, né? Então, é importante deixar isso, que ele é fruto do tempo dele, o liberalismo, a formação do pensamento liberal. Outro ponto, que ele representa claramente os interesses de uma classe em ascensão na Europa. Por quê? Porque nós tínhamos até então o feudalismo, o modo de produção feudalista, onde a estrutura política era a classe dominante era a nobreza, com o apoio forte do clero, né? Mas essa classe dominante, a nobreza, ela não produzia riqueza, né? Ela vivia da riqueza produzida pela classe trabalhadora, evidentemente, e também pela burguesia, e cobrança de impostos e tudo mais. A gente já explicou algumas mais a fundo sobre o feudalismo em outros episódios. E há uma centralização do poder muito grande na figura do rei, e também um poder um pouco mais dividido com o clero. E também tem o caráter de sangue, né? Então, essa família real não tem uma possibilidade dentro do feudalismo de ascensão social, como há no capitalismo, por exemplo. Porque essa nobreza, as famílias nobres são já determinadas pelo sangue, então, para entrar nisso é muito difícil, quase impossível. Diferente do capitalismo, onde ainda que a ascensão é muito difícil, é possível, né? No feudalismo não é sequer possível. Então, dentro desse desenvolvimento desse período feudalista, a burguesia ela surge e se fortalece ao longo do tempo, especialmente através do comércio e dos bancos, né? Ou então a classe de banqueiros e a classe de comerciantes vai se fortalecendo com o tempo, e conforme ela passa a acumular riqueza, ela vai pleitear, evidentemente, o maior poder, né? A diferença de um episódio anterior, né? O episódio que a gente fez, que a gente decidiu regravar para esse, por exemplo, se a gente estivesse falando
conceitos econômicos, eu teria que agora explicar o que é riqueza, né? À luz da historiografia e da economia. Mas como não é a proposta desse episódio, eu vou só simplesmente passar por essas questões. É, essa burguesia em ascensão, conforme ela se torna cada vez mais rica, ela vai se tornar, economia e política são sempre indissociáveis, né? Então, quanto mais rica ela vai ficar, mais poder político ela vai almejar. Já há uma tentativa de revolução burguesa em Portugal, no século XIV, a famosa Revolução de Aves, mas ela não dá certo, porque não havia as condições materiais para isso, né? Especialmente a Revolução Industrial, por exemplo. Mas já ali, por exemplo, a gente já vê, portanto, em Portugal, na região de Portugal, né, onde hoje entendemos como Portugal, a burguesia já tinha uma força suficiente para pleitear mais poder. E em outros lugares da Europa, especialmente na Inglaterra, esse processo no século XVII está já bastante forte, mas ainda assim sem conseguir fazer uma revolução de fato. Mas o liberalismo ele surge, portanto, como uma base teórica dessa classe em ascensão, né? É o momento, então, onde a maior parte da burguesia europeia está começando a se entender enquanto classe, né? A ter a famosa consciência de classe. Então, a burguesia desenvolve essa consciência de classe e, nesse momento, primeiro na figura do John Locke, é o primeiro principal pensador do liberalismo, o John Locke passa a sedimentar essa teoria tão importante para essa classe burguesa em ascensão, né? Então, pois bem, seguindo nessa questão, a gente vai, dentro dessa questão também de contexto histórico, a gente vai desmistificar algumas coisas. Algumas ideias que hoje são ditas muito sobre o liberalismo que não são verdade. E não são verdade no sentido de não encontra respaldo histórico, né? Ao analisar a história, nós percebemos que essas perspectivas defendidas hoje, especialmente na internet, não são verdadeiras. Especialmente com esse liberalismo que a gente está falando da formação do pensamento liberal, né? Um primeiro ponto muito importante é que o liberalismo seria contra o trabalho escravo e a prática histórica mostra que não é. O liberalismo ele é contra a escravidão hoje, evidentemente. Mas no século XVII, ao contrário, ele não era. Mas, novamente, eu acho muito importante frisar que isso é em virtude do tempo histórico que ele tá passando. Estamos falando do século XVII, né? Então, a gente não pode analisar... obviamente, trabalho escravo é algo horrível e tudo mais, mas a gente não pode analisar com os olhos de hoje o século XVII. A gente tem que analisar o século XVII com os olhos do século XVII, né? Caso contrário, seremos anacrônicos. Isso serve, obviamente, para todos os lados da história, né? Então, nesse primeiro momento, o liberalismo, ele não era contrário à escravidão, muito pelo contrário. O John Locke, por exemplo, novamente o principal pensador liberal nesse momento, ele possuía uma empresa de comercialização de pessoas escravizadas, né? No livro o Segundo Tratado do Governo Civil, o Locke defende abertamente a escravidão. Então, e esse primeiro momento de desenvolvimento do liberalismo, o liberalismo não é contrário à escravidão. Ao mesmo tempo, ainda que com o desenvolvimento do liberalismo ao passar dos séculos, essas ideias vão se sedimentando, portanto, os liberais passam a defender a ausência de trabalho escravo, ainda assim existe duas vias duas vias práticas, né? Então, o desenvolvimento do liberalismo na Europa e o desenvolvimento do trabalho escravo nas colônias, né? Então, por exemplo, estamos falando, portanto, do século XVIII, século XIX, onde o pensamento liberal está cada vez mais sedimentado e mais desenvolvido. Esses liberais passam a defender uma sociedade livre do trabalho escravo na Europa, evidentemente, a partir do século XIX na América também, né? Então, há os processos de abolição da escravidão na América Latina, na América do Norte também. Mas essa escravidão continua, inclusive, com a colonização da África, por exemplo, e da Ásia e tudo mais. Então, outros territórios do mundo continuam sob colonização. Então, essas potências europeias continuam colonizando outras áreas do mundo, não mais as Américas, mas a África é o maior exemplo disso.
Nesses outros territórios, daí tudo bem escravizar, né? Daí tudo bem cometer a manutenção desse tipo de trabalho. Mas na Europa, não. Então, o discurso liberal contrário à escravidão, que a gente aprende, inclusive, na escola, né? A Inglaterra, a potência inglesa, pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, aquela coisa toda. Esse discurso, ele é muito presente para essas economias europeias e também na América Latina, mas já em outras regiões do mundo isso não acontece. Por exemplo, a colonização do Congo matou cerca de 20 milhões de pessoas nesse período, justamente. Então, enquanto na Europa estava falando em liberdade, em igualdade, blá, blá, no Congo estavam matando pessoas, estavam escravizando pessoas e tudo mais. E eram os mesmos governos, né? As mesmas pessoas, entre aspas, né? Então, isso é algo latente, né? Como a história mostra que esse primeiro momento do liberalismo, a questão da escravidão não é tão preto no branco como a gente aprende na escola, né? Outro ponto bastante importante, daí já avançando um pouco os séculos para a gente desmistificar, muito importante, na verdade, é a questão da democracia, né? Que o liberalismo é contra o regime totalitário, os regimes totalitários, a favor de uma democracia burguesa. Isso também é uma meia-verdade, porque isso também depende de onde estamos analisando, né? O maior exemplo disso é a América Latina. Em vários casos a gente já falou aqui, recentemente, inclusive, quando a gente falou sobre a Revolução Cubana, por exemplo, né? A América Latina, ela é uma região no mundo, especialmente no século XIX e XX, onde as potências europeias e os Estados Unidos, né, enquanto uma potência liberal, essas potências agem na América Latina de uma forma muito dominante, né? E para conseguir agir dessa forma muito dominante, fazendo com que essas economias fiquem totalmente à mercê dos interesses dessas potências liberais, essas potências vão, inclusive, derrubar governos que ameacem essa grande dominância, né? Como a gente falou no caso do episódio sobre Che Guevara, no caso do episódio sobre Revolução Cubana, um pouco mais atrás sobre a Revolução Sandinista, né, na Nicarágua, etc. Então, o que a gente tem na prática são governos liberais na Europa influenciando muito o desenvolvimento de governos totalitários na África e na Ásia, e também mantendo colônias nessas regiões, ao mesmo tempo que a gente tem os Estados Unidos, com governos liberais dentro dos seus países, dentro do seu país, e mantendo ditaduras na América Latina, né? Então, os mesmos que defendem internamente a liberdade promovem ditaduras em outras partes do mundo. Então, as contradições dentro desse pensamento mostram que de fato, os liberais defendem essa democracia até a página 2. A página 2 mostra muito claramente que não. Inclusive, esses mesmos liberais, a gente já mostra isso em outros momentos também, a gente falou sobre isso no episódio sobre o fascismo que a gente falou no início desse ano. Esses liberais, quando tem uma crise econômica na Europa, e em momentos de crise econômica, os pensamentos comunistas costumam crescer bastante, né? Nesses momentos onde há essa disputa e essa possibilidade de revoluções socialistas na Europa, esses liberais, tanto pertencentes a governos, mas também pertencentes às grandes empresas e tudo mais, os empresários, né? Eles sempre, quando chegou nesse momento de ter que seguir pela via do liberalismo ou optar por uma via de uma extrema-direita, né? Eles sempre seguiram pela extrema-direita, né? Então, esse discurso liberal, ele também mostra até a página 2 se esse liberal está com medo de uma ascensão de um comunista, de um socialista, de um movimento anarquista, etc, né? Então, na prática também, esse discurso liberal, ele não é tão firme assim, né?
Então a gente percebe, é bastante sabido já, como várias empresas se adequaram ao desenvolvimento do nazismo e do fascismo na Europa e se alinharam durante um bom tempo a esses políticos, a esses governos, né? E não foi porque não tinha jeito, né? Foi porque, de fato, para eles era mais interessante seguir essa linha do que arriscar perder o controle do modo de produção e do Estado em si, né? Pois bem, agora que a gente já desmistificou, portanto, eu não sei se lendas, alguns mitos, etc., do que é o liberalismo, e mostramos as contradições pertencentes à prática histórica, né? Então, como que o liberalismo tem um discurso e uma prática na maior parte do tempo, mas que em vários momentos isso não se encontra, ao mesmo tempo que esses liberais defendem internamente uma coisa, externamente outra, e vão não só defender outra coisa externamente, como eles vão patrocinar esses outros governos totalitários, né? Então, os mesmos que desenvolvem regimes liberais na Europa e nos Estados Unidos patrocinam regimes totalitários em outras partes. Então, agora que a gente já mostrou essas contradições, vamos focar mais no que é o liberalismo, né? O liberalismo é uma doutrina política que tem no seu fundamento, a defesa da propriedade privada e da economia capitalista. Pois bem, o John Locke no século XVII defendia que a propriedade privada ela é anterior e mais importante ao próprio governo, ao próprio Estado. Então, desde o seu cerne, o liberalismo ele tem é muito evidente como a propriedade privada é central para esse pensamento, né? E por que isso é tão importante? Porque ele, de fato, isso é uma prova muito clara que, de fato, essa base teórica do liberalismo, ela serve a uma classe, né? Que é a classe burguesa. Isso não é algo ruim, tá? Não tô falando isso como uma crítica à burguesia, ao capitalismo, nem nada. Apenas é o que é, né? Assim como as bases teóricas do feudalismo, especialmente com o uso da igreja, né? Elas determinavam as bases teóricas da dominação da nobreza sobre as demais classes, né? Já no liberalismo serve para determinar a dominação da burguesia enquanto classe perante as demais classes, né? A gente precisa entender também que no feudalismo a propriedade privada tem uma perspectiva completamente diferente. A ideia de nação é completamente diferente, de defesa de território é completamente diferente e tudo mais. Como o Thiago falou em alguns episódios atrás, não lembro qual, mas foi nos últimos 2 meses, o Thiago mostrou claramente que nos lembrou claramente que os modos de produção, seja qual for, pode ser o capitalista, o socialista, o do antigo regime, da história antiga, não interessa. O modo de produção, ele determina todas as ações da vida humana, né? Ele influencia em todas as ações da vida humana. Então, ele é a filosofia que permeia aquela sociedade. E aqui a gente está falando, portanto, de um desenvolvimento de uma base filosófica, uma base teórica para a dominância da classe burguesa, que estava em uma violentíssima ascensão, né? Violentíssima no sentido de um grande desenvolvimento, né? E que viria a chegar ao poder na Europa, primeiramente, já no século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Pois bem, o John Locke também defende, portanto, que a propriedade privada é mais importante que o próprio Estado, o próprio governo, e que esses governos, eles são proibidos, eles não podem controlar essas propriedades privadas e os bens dos súditos, né? Então, essa ideia legitima a propriedade privada da classe burguesa no poder. O liberalismo ele cria as bases teóricas para o desenvolvimento das instituições burguesas, né, que não haviam até então. Então, o liberalismo é a sedimentação muito forte dessa nova sociedade que está sendo criada naquele momento, né? E a descentralização do poder é uma das
das primeiras bandeiras do liberalismo que aparece nesse momento. Além da descentralização do poder, temos a superação do Estado, a separação, desculpa, do Estado com a religião, a propriedade privada e o modo de produção capitalista, a autonomia do mercado perante o Estado, a individualidade, que é a valorização do indivíduo. E daí, quando a gente fala que o modo de produção influencia claramente na cultura de uma sociedade, né? Isso está muito evidente, por exemplo, na produção artística. A produção artística, a partir do momento que o liberalismo vai se sedimentando na Europa, a produção artística, pinturas, teatros, etc., vai se tornando mais individual, né? Passa a haver a valorização do individual perante o que tinha antes. O que tinha antes normalmente era contar uma peça sobre a vida coletiva, a vida social, né? Ou a natureza, né? Ou a religião, etc. Nesse momento, quando há esse desenvolvimento e essa sedimentação do liberalismo, a vida individual, os dramas pessoais de cada pessoa passam a ser cada vez mais importantes. Como são as novelas hoje, por exemplo, né? A novela é um compilado de vários dramas pessoais dos seus personagens, né? Que se unem numa grande teia, mas tem o protagonista, tem sei lá, o companheiro ou companheira da protagonista e várias outros subpersonagens embaixo, que todos eles têm seu desenvolvimento da história ali, né? Então é muito menos coletivo, né? E isso já aparece nesse momento, né? Quando a individualidade passa a aparecer na arte de uma forma muito clara, né? Então, deixa eu me perdi aqui no roteiro, né? Pois bem, esse liberalismo que começa no século XVII e vai se fortalecendo, passando por vários teóricos e vai se adaptando também às novas realidades econômicas, materiais, né? Então, por exemplo, no século XVIII, depois que há o advento da Revolução Industrial, a questão, por exemplo, da escravidão, ela diminui bastante, diminui no sentido de aparecer no pensamento liberal europeu, né? Para a Europa. Porque com a Revolução Industrial, a produção capitalista explode muito fortemente, como nunca antes vista, né? A produção dos bens é muito vertiginosa a partir desse momento. E, de fato, o modo de trabalho escravo passa a se tornar completamente obsoleto. É necessário substituir por um modo de produção assalariado. O trabalho, portanto, passa a ser assalariado. Mas também, ao mesmo tempo, há a contradição com as colônias, né? Então, as colônias, especialmente em África e na Ásia, passam a se manter com uma escravidão ou com algo análogo à escravidão, que é aquela contradição que a gente falou antes. Mas na Europa, por exemplo, já deixa de ter, em virtude das condições materiais que temos já no século XVIII. Ao contrário do que era o John Locke. Então, não é que o John Locke é mal por não tocar nesse assunto ou não querer mudar. Apenas que, no momento onde ele está desenvolvendo essa teoria, as condições materiais não tinham proporcionado o desenvolvimento da produção capitalista como é no século seguinte, né, com a Revolução Industrial. Então, é uma questão de contexto histórico para a gente conseguir entender essa questão sem romantismo, sem demonizar ou idolatrar alguma ideia. Então, esse pensamento liberalista se torna algo bastante dominante e sedimentado até 1929. Em 1929, um pouco antes, né, nesse século XX, a gente tem duas coisas muito grandes que acontecem na Europa e que é importante a gente ressaltar. Só vou dar uma pausa aqui. No fim do século XIX, início do século XX, há o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, né? Que é quando as potências europeias, as potências liberais europeias, elas passam a disputar os territórios do mundo de formas diferentes, mas ainda com domínio econômico. Então, os territórios africanos e na Ásia com uma colonização clara, bastante clara, os territórios na América Latina não com uma colonização, mas com um domínio de uma economia se sobrepondo à outra, né? Ainda que não ocupando o espaço em si, né? Essas disputas por esses territórios, tanto por mercados como por colonização em si, elas são feitas pelas grandes potências europeias
Potências essas, sempre bom ressaltar, liberais. E essas disputas, elas levam à formação de grandes alianças entre essas economias, entre esses países. E essas alianças acabam culminando na Primeira Guerra Mundial. E daí a Primeira Guerra Mundial, como o nome indica, uma guerra sem comparação com as anteriores, um nível de destruição muito grande, também porque o desenvolvimento tecnológico era muito maior do que de décadas anteriores ou de séculos anteriores. Então a guerra ela causa uma destruição na Europa muito grande, uma destruição física e, obviamente, por consequência econômica também. E a partir desse momento, há um grande fortalecimento da economia estadunidense, porque nesse período os Estados Unidos fica o outsider, né, desse conflito, então ele é uma grande economia em desenvolvimento dentro do liberalismo, mas ela não está dentro do espaço da guerra, né? Então, por não estar dentro do espaço da guerra, ela não sofre as consequências que os demais países europeus sofrem, né? E daí os Estados Unidos se coloca como essa principal economia liberal do mundo e passa a bancar, inclusive, a própria reconstrução da Europa, né? E, como consequência, essas economias europeias ficam bastante dependentes desse dinheiro estadunidense, dessa, entre aspas, ajuda estadunidense. Dentro desse período, como há um momento onde o desenvolvimento econômico não basta apenas pelo desenvolvimento do que tipo de capitalismo você tá fazendo ali, nesse momento é muito evidente que, pela destruição europeia, mas também acontece nos Estados Unidos, há a necessidade de uma adaptação desse liberalismo, né? O liberalismo defende um Estado pequeno, mas presente no desenvolvimento econômico, mas sem que esse Estado norteie o desenvolvimento econômico, né? É um apoio. Não é um apoio tão pequeno, mas é um apoio. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial, e especialmente com a questão dos Estados Unidos ajudando ao desenvolvimento de uma nova ideia, né? Que é o keynesianismo. E esse keynesianismo, ele se fortalece a partir da década seguinte, que é a partir de 1929, porque em 1929 acontece o segundo problema desse que eu falei agora há pouco. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, o segundo é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A partir da quebra da Bolsa, a gente tem outro episódio, inclusive, que toca nesse assunto, que é sobre as crises cíclicas do capitalismo. A partir de 1929, a economia dos Estados Unidos também entra em frangalhos, né? Então, aquele apoio que dá à Europa já não é mais possível, né? Então, a Europa já está mais desenvolvida, mas fica à mercê de uma crise econômica bastante grande. Os Estados Unidos, que antes era a principal força desse capitalismo, também entra em crise. Então, todo esse mundo liberal está em crise. E aquela ideia que tinha surgido até então do keynesianismo ganha uma força muito grande. E o que é o keynesianismo? Esse pensamento defende um Estado grande, inchado, um modo de produção capitalista, mas com o Estado sempre presente e com empresas estatais promovendo o desenvolvimento econômico. É uma crítica que os socialistas fazem, né? Que sempre que o capitalismo entra em crise, sempre que o capitalismo se coloca em crise, já que as crises são cíclicas, o Estado deixa de ser um lobo mau e passa a ser um ajudante, né? Então, esse período após 29 é esse momento onde o Estado ele é grande, ele é forte, e diversas centenas de empresas estatais nos Estados Unidos e na Europa surgem para causar esse desenvolvimento, para ajudar nesse desenvolvimento. Acontece algo parecido, por exemplo, quando na crise de 2008, mais recentemente, os bancos estadunidenses quebram e o governo dos Estados Unidos passa a injetar trilhões de dólares para conseguir recuperar o sistema financeiro estadunidense, né? Então é mais ou menos o mesmo processo. Dentro desse desenvolvimento europeu, tem Segunda Guerra Mundial, mas dentro desse desenvolvimento, chegamos à Escola de Washington e a formação do neoliberalismo, né? Uma adaptação muito importante, que é algo que está mais em voga nesse momento.
desde então, né? Nesse momento, há um encontro, né, de teóricos do capitalismo, que é o chamado Consenso de Washington. Nesse Consenso de Washington é criado duas instituições para o capitalismo fundamental nesse momento, fundamental também na Guerra Fria, inclusive, que é o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e a criação do Banco Mundial. Essas instituições servem muito bem aos interesses capitalistas e especialmente aos interesses dos Estados Unidos, né? O documento final ele defendia a reorganização dos gastos públicos, a privatização das estatais, a retirada de proteções de capital estrangeiro em investimentos, a desregulamentação do Estado na economia, a proteção da propriedade privada dos meios de produção. E veja que essas mudanças elas aparecem quando o keynesianismo não é mais necessário, né? Então, a partir do momento que as empresas estatais cumpriram seu papel de reerguer as economias capitalistas, as economias liberais, os empresários, os grandes empresários e grandes políticos dentro dessas perspectivas, eles deixam de lado aquele keynesianismo e voltam a defender a diminuição do Estado. Só que nesse momento, essa diminuição do Estado, ela passa a ser muito mais vertiginosa, né? Porque antes o liberalismo também defendia um Estado menor, mas um Estado que ainda era um aliado ao desenvolvimento econômico. Agora ele é praticamente visto como um inimigo, né? Pelo menos da boca para fora. Então, o que temos é a defesa de um Estado mínimo, um Estado que vai apenas não atrapalhar o desenvolvimento do capitalismo, das economias capitalistas e, quando necessário, ajudar, mas bastante limitado, né? O papel desse Estado. E colocando a culpa desse freio de desenvolvimento em gastos públicos, por exemplo. Então, é uma perspectiva mais radical, entre aspas, mais profunda do liberalismo. Então, é pegar o liberalismo e enxugar ainda mais ele, né? Então, são duas mudanças muito claras. A nível interno, há uma enorme diminuição do papel do Estado, e a nível, né, isso é intervenção na economia e na vida cotidiana, né? E a nível externo, há uma renovação das formas de dominação do capital internacional, ou seja, as grandes potências perante os países emergentes. Então, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial eles servem na prática para proteger as grandes economias capitalistas e para fortalecer o domínio sobre os países historicamente dependentes, né, como o Brasil. Então, assim, o FMI e o Banco Mundial, ao emprestar dinheiro para economias emergentes, esses países precisam seguir uma série de critérios. Esses critérios, na prática, eles reforçam o domínio dos Estados Unidos e das potências europeias sobre a economia desses países. Então, podemos pegar o Brasil como exemplo. A Argentina é um exemplo ainda mais claro, né? Como o FMI e o Banco Mundial emprestam dinheiro e a Argentina está sempre em crise, porque a Argentina, esse processo é acompanhado de muita austeridade, por exemplo, uma diminuição de gastos públicos e tudo mais. E a consequência disso é um desenvolvimento o aprofundamento de uma desigualdade, o desenvolvimento de uma concentração de riqueza ainda maior, né? Então faz com que essa economia não gire da forma que tem que girar, né? E como consequência, isso dentro ainda dos parâmetros do capitalismo, né? A gente não está nem falando de algo revolucionário. Então, ainda como consequência, essa economia vai estar sempre precisando de mais e mais e mais, porque ela vai estar sempre muito próxima de quebrar. E obviamente, essa economia dependente vai estar sempre à mercê dos interesses da América de Cima, como o Brasa fala, né? O Brasa canta. Então, o neoliberalismo, ele aprofunda
vertiginosamente a desigualdade entre o norte global e o sul global. Norte global e o sul global é uma adaptação do conceito mais antigo de terceiro mundo e primeiro mundo, né? Então, primeiro mundo hoje falamos norte global e o terceiro mundo, o sul global. Então, o neoliberalismo, a partir do momento que ele é posto em prática, ele aprofunda essa desigualdade e essa dependência, especialmente a dependência econômica do sul global perante ao norte global, né? Os anos 70, 80 e 90 são as décadas que mostram esse aprofundamento, né, dessa desigualdade. A Margaret Thatcher disse em 1983 o seguinte, aspas para ela: se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que vendam seus territórios, suas riquezas e suas fábricas. E daí é interessante, porque daí a gente lembra da Margaret Thatcher, que ela defendia as ideias liberais e posteriormente neoliberais na Europa, e ela era uma profunda admiradora do Augusto Pinochet, por exemplo, e amiga, inclusive. E é curioso, né, como que o liberal defende a democracia e é absolutamente amigo comercial e político, não só a Thatcher com o Pinochet, mas os países em si, né? Então é uma contradição que no discurso a gente apenas leu um discurso ou ouvia um discurso liberal, a gente não consegue entender. Mas na prática é bastante fácil de entender, né? Especialmente nessa figura que é a Margaret Thatcher, né? O professor Ladislau Dalbor, que é um dos maiores economistas do Brasil, ele mostra que esse estado mínimo, o neoliberalismo, na verdade, o professor fala com esses termos, que é na verdade um sequestro da grande elite de cada país, né? A elite econômica de cada país. E daí elite a gente está falando de elite de verdade, assim, não é que o trabalhador que tem um emprego bom, o advogado que trabalha numa grande empresa de advocacia e ganha, sei lá, 40 mil por mês. Muito bom, ele vai viver muito bem, mas ele não é elite, né? Estamos falando dos maiores acionistas do Grupo Globo, dos maiores acionistas do Carrefour. Essa galera que é muito, muito rica, essa elite de fato, essa galera que não trabalha de fato, que vive de dividendos e renda, etc. O professor Dalbor mostra que essa galera, no neoliberalismo, na verdade, essa galera sequestra o Estado, né? Então o Estado passa a servir apenas a essa galera. Ao contrário de antes, né? Porque ele mostra isso muito claramente, que no liberalismo existia, obviamente, a elite econômica, mas essa elite econômica ainda produzia, né? No neoliberalismo, a principal classe burguesa dominante é o capital financeiro, e o financeiro vai viver de dividendos da dívida pública, sabe? Vai viver de renda e tudo mais. Então não há sequer sobre esse lucro, né? Não há sequer a contrapartida da produção, né? Então o neoliberalismo, por isso que ele aprofunda muito, ele concentra muita riqueza nas mãos de muito pouca, é a elite da elite, e como consequência óbvia, um profundo aprofundamento desse país onde o neoliberalismo é regra, né? Então o neoliberalismo é regra no Brasil, nos anos 90, por exemplo, e daí a gente tem os índices, basta procurar, muito simples achar esses índices de desigualdade. A gente tem o neoliberalismo no Chile, né? É o primeiro país onde os Estados Unidos testou as políticas neoliberais. E a partir disso a gente tem um grande, vertiginoso processo de desigualdade no Chile também. Estamos vivendo essas políticas, por exemplo, na Argentina agora, e todos estamos vendo como tem pessoas na Argentina de classe média alta que não está conseguindo comprar carne, sabe? Então, esse desenvolvimento do neoliberalismo, ele é, de fato, uma agressão muito grande, mesmo ao que tinha antes, né? Que é o liberalismo. Então, o neoliberalismo, ele traz como uma consequência muito violenta essa desigualdade, essa concentração de riqueza e tudo mais. Pois bem, o episódio ficou um pouco mais curto devido ao fato de que estou sozinho, né? Então não tenho contraponto do Fábio fazendo as intervenções, ou do Thiago, do Matheus, etc. Mas espero que tenham gostado, né? Vamos fazer também no futuro breve um episódio sobre as questões
dos conceitos básicos do capitalismo, né? A gente tem esse intuito, mas é algo que precisamos fazer com mais tempo, dividir em dois, mas porque é algo mais denso, né? Então, nesse primeiro momento, a gente só fez essa adaptação ao episódio que serviu de inspiração para esse episódio, mas acho que ficou claro as nossas intenções de trazer a luz histórica, historiográfica, né, obviamente, a essa questão. Pois bem, agora a gente pode passar para as dicas culturais, né, que serão somente minhas, né, já que o menino Fábio não está presente. Eu recomendo, sinceramente, eu estou tendo aula com o professor Ladislau Dalbor, né? Ele tem esse nome porque ele é polonês, né? Mas ele mora no Brasil há um zilhão de anos. E, assim, eu particularmente tenho gostado muito da perspectiva dele. E interessante que ele não é um marxista, né? Eu sou um marxista, mas ele não é. Então, ele defende a ideia de um desenvolvimento de uma sociedade que eu chamo de social-democrata, uma social-democracia mais radical, mas que é uma coexistência, né? Entre capitalismo e socialismo. Ele dá bastante o exemplo da China, embora nesse ponto eu acho que a leitura dele é errada. Para mim, a China é um país socialista, mas aí também tem outros debates. Então, de indicação, eu vou deixar 2 autores para ler sobre essa questão, que eu acho uma questão muito interessante. E daí, quando a gente for fazer nas redes sociais ali, a gente joga os livros em si, não só os autores de uma forma mais ampla. Mas eu vou deixar as leituras do Ladislau Dalbor, professor de economia, participou de governo Lula, um cara bem grande mesmo, e professor de faculdades do mundo inteiro, etc. E as leituras também do professor Elias Jabbour, que fala sobre China. Ele sim é um marxista, mas aí é interessante como duas correntes de pensamento colocam a China como exemplo, né? Eu acho que isso mostra também como a China é de fato o grande fiel da balança da economia hoje em dia, né? Como mostra que o capitalismo estadunidense está em profunda crise e a China pode ser essa adaptação do capitalismo para alguns, mas uma resposta socialista para outros, como é a minha leitura. E esses 2 autores, eles divergem na conclusão, mas o desenvolvimento do seu pensamento econômico é bem parecido. Em algum momento diverge, mas a maior parte do pensamento é bastante interessante. Vale ressaltar que todos os livros publicados pelo professor Ladislau estão gratuitos no site dele. Tem um site, essencialmente com artigos de economia, mas ele tem 47 livros publicados na carreira e todos estão disponíveis em PDF no site dele. Além disso, tem mais, sei lá, uns 1000 títulos, todos gratuitos ali, porque ele montou um grupo de centenas de escritores de economia que concordaram com ele em disponibilizar os seus livros gratuitamente. Acho bastante legal, porque para quem tá estudando a temática, para quem tem interesse na temática, ter os livros de graça na internet é muito melhor do que comprar um por um, né? Pois bem, então eu deixo a recomendação desses 2 autores, especialmente no que tange a economia chinesa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram, no TikTok, no YouTube. Estamos em todos os agregadores de podcast. Espero que tenham gostado do episódio. E é isso, até semana que vem.